Olá, pessoal. Boa sexta-feira. Boa tarde para todo mundo. Estamos aqui com mais uma live, mais uma oportunidade para a gente conversar com uma outra enfermeira nossa. Essa vez vai ser a Márcia. Ela é enfermeira, né, brasileira. Hoje está em Indiana. Fez todo o seu processo com a gente. E aí queríamos trazer para vocês a história dela, uma história muito legal, e contar um pouquinho como que foi o processo dela, como que foi toda a trajetória dela. E para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, sou da Nursing Connections, enfermeira também, e hoje a gente está aqui para ajudar enfermeiros brasileiros que querem fazer esse processo de validação, querem morar aqui. E estamos aqui muito felizes que essa semana de promoção temos várias oportunidades para vocês que estão querendo começar seu processo, né? Quer começar a ver como que é o processo de validação, talvez nunca fez antes, talvez não sabe por onde começar. A gente essa semana está com muitas oportunidades de promoção em todos os nossos serviços. Então, se você quer aproveitar essa chance, não deixe de falar com a gente até hoje, meia-noite. Eu vou estar chamando a Márcia aqui para ela entrar com a gente e falar um pouquinho. E aí vocês vão falando pra gente se tem algum problema aí na transmissão, porque a gente também tá com um sorteio. Enquanto eu tô esperando ela entrar, vou falar para vocês, lembrar vocês que a gente tá com um sorteio de uma sessão de coaching. Na nossa página tem um post que tá lá as regras, e você pode concorrer a um sorteio com uma sessão de coaching com um dos nossos consultores. E é até hoje, tá? Se você colocar seu nome lá no post, até hoje, comentar, curtir, a gente faz o sorteio amanhã cedo. Então não perca essa oportunidade aí. Márcia, tô tentando te aceitar, mas eu acho que o Instagram não tá me deixando de novo. Aí, tá falando que você não consegue entrar. Eu não sei por quê. Ah lá. Agora foi. E aí? Tudo Você tá me bom? ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá? Eu não tô te ouvindo. Será que o pessoal consegue me ouvir? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Você tá agora? Tá me ouvindo? Agora tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Deixa eu tirar isso aqui. Que bom, pessoal. Estamos aqui para mais uma live aí com a Márcia. Deu certo. É. O Instagram deu certo. Márcia, muito bom ter você aqui mais uma vez para a gente conversar. Eu não me lembro se a gente já tinha feito live antes. Não. Não, né? Eu acho que não. Eu lembro que você veio aqui, mas vamos deixar essa história aí para você contar. Conta para o pessoal como foi, assim, se apresente, fala para o pessoal como que foi, assim, sua trajetória e fala um pouquinho de você. Bom, meu nome é Márcia. Eu sou enfermeira há 15, 16 anos já. Eu sou do Espírito Santo, no Brasil. E minha história com os Estados Unidos é muito longa, porque eu estudo inglês desde os meus 12, 13 anos. Eu sempre fui apaixonada com a língua, sempre fui apaixonada pelo país. Minha irmã migrou para cá há 25 anos atrás, mais ou menos. Então sempre foi um sonho. Porém, eu nunca achei que fosse possível, sendo enfermeira. Eu sempre pensei em vir para cá, tipo, ilegal, vou ilegal, porque não tinha outra possibilidade de vir para os Estados Unidos, legal, né? Porém, em 2009, eu me formei em janeiro, em julho, e no final do ano de 2009, eu imigrei para Angola. Meu marido já estava lá alguns meses, então eu me mudei para Angola com meus 2 filhos pequenos na época.
E comecei a trabalhar como enfermeira lá, porque na época não precisava de validação. E eu esqueci Estados Unidos, então, porque eu tava vivendo uma vida financeira boa, a gente tava vivendo o sonho americano em outro país, a gente tava estabilizado, a gente fazia um monte de coisa, eu trabalhando na minha função, meu esposo trabalhando na função dele. Então acabei esquecendo os Estados Unidos. Mas aí em 2018, se eu não me engano, eu fiquei grávida do meu terceiro bebê. E aí Angola era inviável para ter uma criança pequena, embora eu tenha ido para lá com meu filho com 1 ano. E eu já estar dentro da área da saúde, eu conhecia como que eram as questões de hospital. Então, ter meu bebê em Angola era impensável, eu não teria nunca. E meu marido, por ter cidadania europeia, ele é português, a gente optou que eu iria para Portugal para ter o bebê. E como minha filha mais velha estava na época de entrar na faculdade, a gente pensou, então vamos unir o útil ao agradável. Vou para Portugal, a mais velha entra na faculdade, eu tenho o bebê e a gente acaba ficando por Portugal, porque eu não precisava de documentos para estar lá. Aí comecei a procurar sobre validação para Portugal. E nessa de procurar informação para Portugal, eu já comecei a falar com a minha faculdade no Brasil, pedindo a documentação que eu saberia que era preciso. Histórico, diploma, tudo que era preciso eu já pedi para encaminhar, porque eu iria para Portugal, ainda sem saber como seria. Nessa de procurar informação, me aparece um vídeo do Márcio, na época, falando da possibilidade de vir para os Estados Unidos. Aí eu comecei a olhar mais a fundo, não tinha muita informação, porque foi há 4 anos atrás, não tinha quase nada de informação. Aí o pouco que eu consegui achar, eu mandei o restante da documentação para ser organizada no Brasil, porque eu ia de férias naquela época para o Brasil, então eu pegaria tudo e dava a preparação final que eu precisava. Nesse meio tempo, me falaram de vocês nem eram uma empresa, me falaram do Thiago e da sua irmã, da Jéssica. E aí eu procurei, acho que a Jéssica até ainda procurei, cheguei a procurar o Ashes no Instagram, mas não tinha muita coisa. Aí procurei a Jéssica, acho que eu mandei uma mensagem para ela na época, acho que ela me respondeu depois de um tempo. Entretanto, consegui o contato do Thiago e comecei a falar com o Thiago. Mas eu já estava com a documentação pronta, porque eu iria para Portugal, entretanto. E aí, como estava tudo muito indeciso, eu estava no final da gestação, estava sem saber se eu ia ficar no Brasil, em Angola, em Portugal, minha vida estava meio confusa ainda. Eu dei entrada no CGFNS, mas tipo assim, ficou por isso mesmo. Só dei entrada, mas não comecei a falar mais com ninguém, porque estava tudo muito incerto. Eu não sabia quanto tempo demorava, não tinha muitas informações de como era o processo na época. Era mato, né? Aí eu lembro que meu bebê nasceu em março de 2019 e eu vim para os Estados Unidos ver essa minha irmã. Aí eu falei com o Thiago na primeira ligação. Ele marcou um horário, a gente conversou e me falou mais ou menos como que funcionava, mas eu nesse meio perdidona. Eu falei assim, bom, era março, eu falei, vou fazer minha prova aqui, eu ia ficar... Acho que eu falei com ele, tipo, em fevereiro, assim. E eu ficaria até março, assim, vou fazer logo a minha prova de inglês, que vai dar tempo de eu fazer meu processo, não volto mais pra Angola, acho que eu fico aqui. Aí eu acabei fazendo... Aí eles me falaram que na época só tinha New Mexico, né, o Ashley só contava pra New Mexico. Aí eu já fiz a minha validação pensando em ficar em New Mexico. Eu não queria ficar Eu já tinha rodado tanto na minha vida que eu falei, vou fazer direto pra isso. Porque na época já tinha... Aí começaram a surgir os grupos de WhatsApp, já começou a aparecer mais informações, mas tudo muito, muito perdido. Aí eu fiz já pra Novo México. Aí como eu tava nos Estados Unidos, eu já fiz o TOEIC, porque era preciso pro Novo México. E aí acabei tendo que voltar pra Angola. Porque meu visto, ele tava de visto de turismo, eu ficava só... Minha filha, por ser portuguesa, bebezinha, só podia ficar 3 meses, então tinha que voltar. Aí voltei pra Angola, abriu ou estourou a pandemia, né? Tudo fechou. Eu tava com liberação nessa época, eu tava com o ATTT pronto, mas eu não podia ir pra lugar nenhum fazer a prova, porque Angola não tinha prova. Os aeroportos estavam fechados, então eu não conseguia sair de Angola. E só me restava estudar. E eu falando com o Thiago, e eu ainda lembro que eu fiquei aqui 1 mês ainda antes de ir embora, e eu ligava pro Thiago, você acha que esse negócio não vai dar certo? Mas, tipo assim, era uma coisa muito distante da nossa realidade, porque eu acho que só tinham vocês que já estavam aqui, não tinha, e eu acho que o Márcio também, mas, tipo assim, era uma coisa muito vaga. E aí eu voltei para Angola e comecei a estudar pro Uniclex. Eu lembro que vocês me ajudaram com algum material, depois a UESH me pagou o World. E Bruno, meu assessor era o Bruno, eu falava muito com ele. E eu fiz tudo a partir de Angola, que era 10 vezes mais difícil do que fazer pelo Brasil, por exemplo. Com certeza. Porque, por exemplo, na época das digitais, Angola ninguém colhia digital, nenhuma polícia colhia. Aí eu tive que dar meu jeito.
Prova, nenhuma prova era feita. Nem prova de inglês, nem prova do NCLEX não fazia em Angola. Então, eu ia ter que, de qualquer forma, sair. O país estava fechado. Ninguém saía, ninguém entrava. Então, só me restava estudar. Eu fiquei estudando uns 6 meses, mais ou menos, que foi o tempo do aeroporto fechado em Angola. Assim que o aeroporto abriu, minhas crianças mais velhas estavam nos Estados Unidos de férias e acabaram ficando retidas aqui. Então, assim que o aeroporto abriu, 6 meses depois, eu fui para Portugal, porque eles não podiam entrar. Eu podia sair de Angola, mas eu não podia retornar. Então, ninguém entrava. Então, eu precisava pegar os meus filhos. Então, eu fui para Portugal para encontrar as crianças depois de 6 meses. E como eu não podia voltar para Angola, o que eu pensei? Bom, isso aqui daqui uns 2, 3 meses já liberou esse negócio de Covid, já acabou, né? Já tá 6 meses, já deu demais, né? Aí eu faço todas as provas, pego as minhas coisas, vou para Angola, pego minhas coisas e vou para os Estados Unidos, que vai ser super rápido, né? Vai dar certo. Porém, a Europa continua fechada. Veio a segunda, terceira, quarta, quinta onda, sei lá quantas ondas vieram. Toda vez que eu pensava agora vai, fechava tudo de novo, eu não conseguia fazer prova. Eu lembro que minha ATT venceu, eu não consegui fazer a prova da primeira vez. Aí eu tive que pagar tudo de novo, board, tive que pagar o ATT, tive que pagar digital, paguei tudo novamente. Perdi passagem aérea, porque eu ia fazer na época em Londres, na época que era na Europa, onde tinha a prova. Perdi dinheiro de passagem, foi super frustrante. Eu falei, tá bom, não vou fazer mais esse negócio de NCLEX nada agora, porque se não tá dando certo, eu vou fazer a prova de inglês. Porque inglês, pelo menos, eu podia fazer em Lisboa. Sim. Aí eu fiquei nessa de vai e volta inglês, NCLEX, umas 4 vezes. Eu parava de estudar NCLEX. Quando tinha rumores de que os aeroportos iam abrir, eu começava a estudar para NCLEX. Aí quando eu falava que ia fechar, eu estudava inglês. Eu fiquei nessa de trocar de foco de estudo umas 3 vezes ou 4. Eu tava sozinha em Portugal com 3 crianças, eu não trabalhava, meu marido tava preso em Angola, eu presa em Portugal, só me restava estudar. Então eu estudava o dia inteiro, 10, 8 horas por dia eu estudava. Eu colocava os 2 mais velhos na escola, ficava o dia inteiro com a bebê só estudando. Aí eu fiz a primeira tentativa do IELTS, porque na minha época só valia IELTS e TOEFL, né? Aí eu fiz, ainda estava fechado o Lisboa, a Europa estava fechada, então eu morava no interior, era 1h30, eu acho, da minha cidade para Lisboa. Para eu me deslocar, eu tinha que ter uma autorização. Então eu pedi o curso para me mandar uma autorização, que eu estava indo fazer uma prova. Aí eu fui de trem, fiz a prova, e o cara que eu peguei para fazer uma prova era um britânico. Um senhor de uns 100 anos. Eu falei, se eu falar uma vírgula errada, esse cara vai sacar, porque é a língua dele. Foi ele que inventou a língua. Não tem como eu passar essa prova. Ele que inventou a língua. Pois, ué. Aí não passei. Aí saí super frustrada, mas eu já saí sabendo que eu não ia passar. Foi muito chato, porque eu falei, tinha que ir logo com um britânico. Aí não passei, eu tirei 6,5 no speaking, eu precisava de 7. E eu tinha certeza absoluta que era por causa do cara ser britânico, né? E eu me achei, não, meu inglês é bom, é porque o cara é britânico. É claro que eu não passei por causa disso. Aí fiquei super frustrada, voltei pra casa. Aí falei, também não vou mais estudar inglês, agora eu vou estudar para NCLEX. Isso, tipo, acho que era julho, assim. Aí supostamente abriria em outubro os aeroportos. Aí eu marquei pra minha prova em outubro, meu NCLEX. Aí não consegui viajar, perdi o dinheiro, perdi tudo. Aí eu paguei novamente o ATT. Aí eu falei com o board, expliquei a situação, que era pandemia, que eu tava tudo fechado na Europa, que eu não conseguia viajar. E a mulher falou assim, olha, eu só lamento por você. Você que aplicou no meio de uma pandemia. A gente não pode fazer nada, você vai ter que pagar tudo de novo. Aí fiquei super chateada e era tudo muito difícil, né? Eu já tava com uma carga psicológica muito grande, porque eu tava sozinha no país. Covid, a gente não sabia o que ia ser do mundo, a gente não sabia o que estava acontecendo. Tava todo mundo muito, né, à flor da pele. E eu ainda, mais com essa questão de processo, foi bem difícil. Aí, paguei tudo de novo. Aí eu fiquei ainda na Europa. Eu ia ficar, tipo assim, meus planos eram ficar uns 2, 3 meses na Europa para resolver isso e voltar para Angola. Eu fiquei quase 1 ano na Europa sozinha com as crianças. E aí, quando eu paguei de novo, meu prazo final de prova era 7 de julho de 2020. A Europa continuava fechada. Em fevereiro, a Europa fechou de novo. Acho que a terceira onda, não sei. Eu falei, então, eu vou pro Brasil, não vai ter como. Não vou ficar aqui, perder mais uma vez um dinheiro. Vou ficar mais quantos meses nesse país? E lá minhas despesas eram todas em euros. Eu sem família, nada, só com as crianças. Aí eu marquei a prova, agendei pro Brasil. Aí a oportunidade tava fechada. Falei, agora vai ter que dar, vamos ver o que vai acontecer. Aí marquei passagem, marquei tudo pro Brasil, marquei pra São Paulo. Eu sei que eu consegui sair de Lisboa no dia 30 de junho. E fiz a minha prova no 1 de julho, que seria uma semana antes de vencer novamente minha ATT, minha segunda vez. Aí eu
Aí eu fui embora com toda a minha mudança, que eu não sabia o que aconteceu. O Covid ainda tava por aí. Eu não sabia se eu voltava pra Portugal, se eu voltava pra Angola, se eu ia ficar no Brasil. Não sabia o que ia fazer da vida. E eu sozinha com uma criança de 1 ano, mais novinha de 1 ano, com mais 2 mais velhos, com um monte de coisa sem saber o que ia ser da minha vida. Foi bem frustrante, assim. E aí fui fazer a prova e aí eu fiz o NCLEX, já saí de lá chorando que eu não tinha passado. Aí eu falei pro meu marido, não passei. Só que assim, eu ficava desesperada. E ligava lá pro outro lado do mundo e deixava ele desesperado. Ele brigava, porque você nem sabe ainda. Você nem esperou o resultado, não sei o que. E eu já sei que eu não passei, não sei o que e tal. E ele ficava super estressado, né? Aí eu cheguei no hotel, minha irmã mora aqui há muitos anos e minha sobrinha é americana. Então ela tinha acabado, tipo assim, umas 2 semanas antes, ela tinha feito o NCLEX. E ela não tinha passado. E ela falou, e ela é americana, fez faculdade nos Estados Unidos, tudo aqui. E não passou. Eu falei, pronto, eu também não passei, né? Claro que eu não passei. Aí ela me falou assim, faz o trick. Aí ela me ensinou como é que fazia o trick do NCLEX lá na Pearson. Aí eu tava tão nervosa que eu acho que eu coloquei o cartão de crédito errado, alguma coisa. Deu aquela mensagem, tipo assim, que eu entendi que eu não tinha passado. Aí pronto, aí que eu chorava mais ainda. Aí eu fiz o trick umas 10 vezes, todas as vezes dava que eu não tinha passado. Aí eu falei, bom, vou esperar, né? Que acho que o resultado saía, acho que com 48 horas, se eu não me engano. Aí quando eu desisti de fazer o trick, eu falei assim, vou fazer a última vez. Aí quando eu fiz depois que eu chorei bastante, que eu já tava mais calma, que eu fiz novamente, aí vi que eu tinha passado. Aí foi pronto, foi só emoção, né? E por que eu achava que eu não tinha passado? Porque minha prova fechou super rápido. Eu sou muito acelerada, né? Eu falo muito rápido, escrevo muito rápido, penso muito rápido. Então minha prova foi muito rápido. E eu fechei com 79 questões. Mas eu não passei. Como que eu vou passar com 79 questões? Claro que eu não passei. Aí eu vi que eu tinha passado. Então, assim, foi assim, uma coisa a menos. Eu fiquei super aliviada quando eu vi que eu tinha passado. Tipo assim, todo o meu esforço já devia estar uns 1 ano e pouco estudando. Então eu vi que valeu a pena. E aí depois eu fui pro Brasil, acabei ficando pro Brasil mais um tempo. E eu falei, vou ficar aqui pra fazer a prova de inglês, depois eu vou embora. Aí fiz mais uma vez a prova de inglês, não passei. Era uma brasileira, mas não passei. Ai, não. Tirei a mesma nota. Não era o problema do britânico. Tirei a mesma nota. 6,5 no speaking, 6,5 no overall. Aí eu falei, vou fazer. Aí pronto, aí fiquei desesperada, vou desistir desse negócio, não ia dar mais certo. Aí depois fiz mais uma vez e passei na terceira vez. Aí na terceira vez eu tirei o 6,5, que o overall sempre estava 6,5, porque como eu já tinha o que eu precisava, eu fazia de qualquer jeito, eu não me prendia aquilo. Meu problema era o speaking, porque eu falo rápido. E até no inglês, no português, eu como as minhas palavras para falar. Imagina no inglês, né? Então, quando eu falo rápido, eu não conseguia atingir meu raciocínio. Eu pensava muito rápido, falava uma coisa, pensava em outra. Por isso que eu falei as 2 outras vezes, né? E na minha terceira tentativa, o cara meio que me ajudou, né? Tipo assim, porque ele ia, tipo assim, fazendo assim, tipo assim, vai falando mais, vai falando mais. Acabou que eu passei, graças a Deus. Mas meu processo, por causa do Covid, ficou praticamente parado 2 anos. Nossa. E nesse intervalo desses 2 anos parado, né, assim, eu chorei muitas vezes no telefone com o Thiago, com o Bruno, muitas vezes. Porque eu achava que, assim, eu já investi um monte de dinheiro, eu já investi, minha família já tá envolvida nessa história toda, e agora esse negócio não vai pra frente, eles não liberam as provas. Foi bem difícil, assim. Mas é isso, aí eu cheguei aqui em maio do ano passado, exatamente 4 anos depois. Fiquei 45 dias em Dallas em treinamento. Meu treinamento eram 2 semanas. Eu acabei ficando um pouco mais porque eu tive problema no meu... na minha licença. Sei. Porque eu precisava... Eles perderam meu documento, perderam minha fingerprint. Como minha licença era do Novo México, eu tive que mudar para Indiana. E eles acabaram perdendo minhas digitais. E foi mais uma outra história. Aí quando... antes deles... me liberarem minha licença de Indiana, a Weshes me conseguiu uma entrevista, mas eu estava ciente que eu só iria ter essa entrevista ou essa vaga de emprego depois que minha licença estivesse na mão, né? E eu já estava esperando uns 20 dias e nada da minha licença. Todo mundo já tinha conseguido a licença e a minha licença não saía. Aí eu fiz a entrevista, que é para a unidade que eu tô hoje, e aí eu sou tão acelerada que eu não presto atenção nos detalhes. No final da entrevista, a moça falou assim pra mim, ó, a gerente, né? A gente vai conversar lá com a sua empresa, tá? Depois a gente fala qualquer coisa, só. Aí perguntou se eu tinha alguma coisa pra perguntar, eu só não perguntei nada. E tipo assim, e a entrevista foi muito rápida, tipo uns 5 minutos no máximo. Eu falei, gente, mas 5 minutos a mulher nem sabe, não entendeu nada. Que eu falei, não passei, a vaga não é minha, com certeza a vaga não é minha, porque eu sou muito pessimista. Eu falei, não, essa vaga não é minha, não deu certo. Aí passou uns
Aí passou uns 5 minutos. Nós temos aqui em Indiana, em algumas cidades, eu não sei se são em todas, mas em algumas cidades tem uma enfermeira que chama liaison, que ela é responsável, ela tem uma função que é responsável por, tipo, gerir os enfermeiros da Westways e passar feedback para a Westways. Eu não sabia quem era essa mulher, e passou uns 5 minutos, essa mulher me liga. Ah, você fez a entrevista, né? Parabéns, não sei o que, não. E eu sem entender nada, porque eu já tinha achado que eu não tinha passado. Ah, que bom, ela falou que gostou muito de você, não sei o que lá, do seu currículo, blá, 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 não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu, beleza, fiquei ainda sem entender. Aí passou uns 10 minutos, eu recebo um e-mail da Westways. Parabéns, você passou na entrevista, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E o e-mail grande, só que assim, eu só leio umas partes, eu não sou de ler e-mail inteiro, né? Aí eu fiquei esperando, eu falei, gente, mas eu passei na entrevista, mas não me falaram quanto que eu vou ganhar, não me falaram quanto que eu vou, não falaram nada. Aí eu fiquei, tipo, uns 2 dias encucada indo com aquilo, depois voltei novamente no meio, a informação já tava toda lá. Salário, a data que eu ia começar, já tava tudo. Eu não tinha visto. Aí minha entrevista foi, tipo, eu mudei, eu sei que eu vim pra Indiana umas 2 semanas, máximo 2 semanas depois, acho que foi menos. Aí quando chegou aqui, que a ficha cai, né? Quando você chega na cidade, no treinamento, no hospital, que a sua ficha cai. Primeiro eu fiquei deslumbrada quando eu cheguei, porque eu trabalho no hospital universitário, então, tipo assim, é tudo de última geração. Eu nunca tinha visto um hospital tão grande, nunca tinha visto coisas tão tecnológicas, né? Eu fiquei muito deslumbrada. Mas ao mesmo tempo, embora eu já falasse inglês há muitos anos, meu inglês era inglês do Brasil, que você fala bom dia, boa tarde, boa noite. Você não tem uma conversação em inglês no inglês do Brasil. Você não tem oportunidade de falar inglês no Brasil. Eu já tinha trabalhado com inglês em Angola, mas a equipe que eu trabalhava em inglês eram todos estrangeiros. Francês, indiano, tipo assim, qualquer inglês que você falasse, eles iam entender, porque eles também não falavam bem, né? Aí quando eu cheguei aqui só tinha americano e ninguém me entendia, eu não entendia ninguém. Aí fiquei super frustrada. Aí você começa a se perguntar o que eu vim fazer aqui. Porque você larga uma história de vida, você chega aqui e você não é ninguém. Você não fala a língua do país, você não tem família, você não tem uma história. Ninguém sabe de onde você veio, ninguém sabe de que faculdade você fez, ninguém sabe nada. Aí eu fiz 2 semanas de treinamento só em sala de aula, porque é só escola, então eles têm salas de aula. Eu fiquei 2 semanas só em treinamento. Quando eu comecei meu treinamento, tinha eu e mais uma menina da Westways, que ela é da África. Ela trabalha comigo até hoje no meu setor e tinha mais acho que uns 10 ou 12 enfermeiros americanos que estavam começando também. Então nós éramos as duas diferentes. Nosso treinamento foi todo igual de todo americano, new grad, que eles estavam sendo treinados para começar o trabalho. Então, tipo assim, eles não davam colher de chá pra gente, porque tinha mais, sei lá, 15 enfermeiros sendo treinados. Eles não iam parar pra repetir pra gente tentar entender isso aqui. Pra mim, no caso, né? Porque a menina falava inglês, porque era a língua do país dela, né? Aí, beleza. Aí depois e eu super ansiosa, porque eu queria ir pro setor, eu quero ir pro hospital, eu quero pôr a mão na massa, eu quero mexer com o paciente, né? Aí quando chegou no setor, 2 semanas depois eu queria ir embora, fugir. Eu falei, agora que ferrou mais ainda, né? E o que me dava mais. Porque assim, o enfermeiro aqui é muito autônomo, muito. Não é a nossa realidade no Brasil. Eu tinha trabalhado 10 anos em Angola na minha área e tinha tido cargos de coordenação, mas não era em hospital. Eu trabalhava em agência de home care, eu trabalhei com emergência, eu trabalhei com flight nurse, mas era completamente diferente. A autonomia aqui é muito diferente. E eu vendo que eu fiquei ainda uns 2 meses e meio de shadow aqui ainda, porque o treinamento do IU são 3 meses, independente de você ser internacional ou não. Todo mundo que entra fica 3 meses em treinamento, 2 semanas em sala de aula e mais 2 e meio só de shadow. E eu vendo que os enfermeiros faziam tudo, o paciente agravava, ele ia lá, olhava no protocolo, fazia sozinho sem chamar médico, estubava paciente sozinho com fisioterapeuta, colocava coisa pra correr, ligava, pedia exame de sangue. Eu falei, eu tô ferrada, né? Que eu não sei fazer nada disso, não sei quando que eu tenho que fazer isso. Até eu entender que tava tudo no protocolo, tava tudo escrito, é só você seguir. E o que me dava mais pânico era a questão de passar plantão. Porque é um saco. Eles falam a história do paciente de 10 mil anos atrás, a primeira vez que o cara ficou doente, porque que ele veio da mãe, do pai, do avô, do papagaio, do periquito. Eu falei, gente, eu não vou ter inglês pra falar isso tudo, eu vou esquecer. Então eu fiquei 2 meses tendo pânico na questão da passagem de plantão. Aí eu comecei, o que eu mais me pegava na hora dessa do Cheryl era a passagem de plantão. Tentava ficar mais atento possível. E o enfermeiro sempre falava pra mim, você quer fazer a passagem de plantão? Eu falei, não quero não, obrigada. Nunca falava. Aí no final, quando eu não tinha mais pra onde correr, eu falei, quero, né? Aí eu tinha que fazer, né? Mas assim, foi a coisa que eu mais
mais fiquei assustada, porque fala muita coisa, que a gente também não fala no Brasil. No Brasil só fala só intercorrência do dia. Eu trabalhei em cuidados intensivos no Brasil. Então eu falava só o básico, esse paciente teve uma intercorrência, esse paciente parou, esse paciente fez isso, fez assim. Só, não falava muita coisa. Não fala história, não fala nada. Aquilo sem falar tudo. Foi bem difícil. E para completar, minha unidade é uma unidade que é uma coisa experimental que eles fizeram. Não sei se existem outras unidades aqui nos Estados Unidos assim, mas a minha chama Cure Adaptable, que é uma unidade de médio a alto risco. Os pacientes nunca são transferidos, são 30 leitos. Os 30 leitos podem ser UTI, podem ser Med-Surg, podem ser PCU. O paciente entra ali como Med-Surg, ele agrava, ele não sai do quarto, só muda a equipe. Eu, por exemplo, ainda não sou treinada para ter... eu ainda não sou treinada para receber paciente de ICU. Então, se, por exemplo, meu paciente agravou, entubou, teve qualquer complicação, eu saio do quarto, vem um enfermeiro ICU. Eu assumo outro paciente, aquele paciente fica no mesmo lugar, ele não é movido. Então, meus pacientes são todos graves. A maioria deles são graves, porque é cardiologia e oncologia. A oncologia eles são mais tranquilos, porque é manejo de dor e tal, mas eu tenho muito paciente de oncologia. Cardiologia. E são pacientes muito instáveis. Nossa. E aí era a área que eu já tinha trabalhado, porque eu já tinha feito centro cirúrgico cardiológico, já tinha feito cuidados intensivos, mas numa realidade completamente diferente. Então, tipo assim, eu me sentia uma new grad, eu não sabia nada, não sabia absolutamente nada. Foi bem difícil, mas assim, hoje, um ano depois, eu acho que eu já tô bem mais assim, confiante. Com certeza, né? E é tão interessante, assim, ouvir as histórias tão diferentes, né? Cada enfermeiro, né? Você, Angola, né? A gente teve a Amanda essa semana, que chegou a trabalhar, mas não tanto na área hospitalar, né? Eu, que não tinha trabalhado nada, e é tão interessante ouvir a história de como a pessoa chegou e como, mesmo tendo experiência, ou teve pouca experiência, ou não teve experiência nenhuma, interessante ver como foi inserido e as dificuldades que teve, né? Porque eu também tive muita dificuldade na hora da inserção, porque eu nunca tinha trabalhado, mas é interessante ver a pessoa, né? Você chegou a trabalhar e foi algo completamente diferente que você estava esperando. Então é tão assim, interessante saber que a sua história vai ser diferente do outro. Não espere que o seu processo, a sua chegada, o seu treinamento vai ser igual do outro, porque pode ser completamente diferente. E, né, cada processo tem a sua história. É verdade. Não é fácil. É muito difícil. E é maravilhoso depois que você já está aqui confortável, mas até você chegar nessa fase de estar confortável, é bem difícil. Eu vou fica com medo do médico, do enfermeiro, do coordenador, do paciente. É bem complicado, é bem complicado. É um processo que você tem que sempre lembrar, assim, o que você está fazendo. Porque eu tenho certeza que na época que você estava lá na Angola, você teve muitas vezes que você queria desistir, né? Não duvido de nada que você estava, né? Eu lembro, estava lembrando quando o Bruno que você foi, né? Você, a Amanda, tivemos mais algumas, que vocês foram uma das nossas primeiras clientes, né? A gente estava começando ainda, a gente não tinha todo o nosso, não tinha toda a nossa equipe, era só nós quatro, eu, Jéssica, Thiago e Bruno. E era muito interessante que naquela época a gente estava já em Albuquerque, né? E foi o que você falou, não tinha nada, a gente ia descobrindo conforme as coisas iam passando e, né, o meu processo que foi algo que depois foi mudando, né? O processo mudou e eu lembro ele falando que estava na Angola e aí bateu a pandemia e você não conseguia sair. E eu lembro ele compartilhando com a gente as suas dificuldades e a gente sofre com vocês, né? A gente sentia porque você não conseguia fazer a prova e perdeu todo aquele dinheiro, porque é um dinheiro. Vamos ser sinceros, não é, né, R$ 50 que, né, pago de novo. Não, e é tudo em dólar. Então, assim, para quem não tá ganhando em dólar é algo que pesa. Então, assim, para você ter agarrado e falando, eu não vou desistir, assim, mostra a sua, né, perseverança, a sua determinação de continuar mesmo as dificuldades. E é o testamento, porque o seu processo, o quão difícil você teve que perseverar, vai ser a continuidade quando você estiver aqui, né? Você teve momentos que você falou, não é pra mim, quero ir embora, o que eu tô fazendo aqui? E você tem que continuar, porque no final lá tem uma luz no final do túnel, né? E era exatamente isso que eu comentava com umas meninas, que a gente durante o processo, a gente acaba, por causa dos grupos, pega afinidade com várias pessoas. E algumas pessoas eu falava que a gente sofre tanto nesse processo justamente por isso, que quando você chega aqui é tão difícil que você só não desiste porque você já sofreu muito até chegar aqui.
Porque se fosse uma coisa muito fácil, você ir embora. É muito difícil. Tudo é difícil. A língua é difícil, não é seu país. Eu já vivia fora do Brasil há 13 anos, então não tinha essa questão de sentir falta da família. Mas foi a primeira vez que eu vivia num país de língua inglesa, que não era minha língua. Então, tipo assim, é tudo muito difícil. A adaptação é difícil, embora eu já vivesse fora, embora eu já estava acostumada a não ter a minha família perto, embora eu já não tivesse comida brasileira perto. Tipo assim, isso não foi o meu problema. Meu problema foram outros, né? Eu acho que cada um vai ter uma experiência, cada um vai sofrer de uma forma. Sim, com certeza, pessoal. Assim, tem que ter um processo assim, exceção da regra, você não tem problema nenhum, nem no processo, e nem chegando, e nem na inserção, assim, para quem você já morou fora, ou quem falava inglês, ou já trabalhou em hospital, o calo vai pregar para alguém em algum lugar, né? Né, se você não teve nenhum problema, zero estresse, zero dificuldades, graças a Deus, você é uma exceção, porque até hoje eu tenho que ouvir ainda de alguém falando, olha, eu não tive problema nenhum no meu processo, foi ótimo e tô feliz da vida, né? Então, aquele início é dificultoso, então te entendo e olha, muito, muito assim, muito orgulhoso, né, de você por ter feito tudo isso, que não é um processo fácil com filhos e nossa, a pandemia estragou o processo de muita gente. A gente sabe muitos enfermeiros que teve muita dificuldade, né, com isso. E fala um pouquinho assim de, então, você chegando em Indiana, como que foi a sua transição de você se acostumar com a cultura, né? Você estava acostumado com a cultura não brasileira, mas lá da Angola, de Portugal, os Estados Unidos tem uma outra cultura. O que você achou assim naqueles primeiros meses? Então, eu já conheci os Estados Unidos, eu já tinha vindo 3 vezes de férias, mas vir de férias, tanto é que eu amava os Estados Unidos, eu sempre fui apaixonada. Não é a mesma coisa que você vir morar, né? Então, aquele negócio de todo dia acordar cedo pra ir trabalhar, na época do treinamento eu fazia de dia, eu falei, eu não quero essa vida, eu quero vida de férias, hein? Pra que gastar dinheiro? É isso que eu quero. Cadê essa parte? Vai ser quando? Mas assim, aqui a cidade onde eu moro é muito pequena, é relativamente uma cidade interior comparada aos Estados Unidos. Tem um Walmart, pra você ter ideia. É uma cidade pequena. Mas tem uma faculdade grande, então tem muitos alunos de vários países do mundo. Tem alguns brasileiros até, mas vem para fazer mestrado, doutorado, geralmente vem sem família. Então, tipo assim, tem uma comunidade internacional muito grande, mas é uma cidade pequena, então eu acabo por não me envolver com essa comunidade internacional, eu fico mais envolvida com os americanos em si. É uma cidade 90% americanos brancos, e por ser interior, eles são super receptivos, eles são de comunicar e tal, não sei o quê, mas eles têm a cabeça mais fechada. Não é igual uma cidade grande, né? Como você morar lá, tipo, em Indianápolis, ou sei lá, na Flórida, é diferente. Eu fui bem recebida, o pessoal, quando soube que eu vinha do Brasil e tal, o treinamento, eles me receberam bem, e muito obrigada por ter vindo. Muita gente falava isso, muito obrigada por ter vindo lá do seu país pra cá pra ajudar a gente, não sei o que e tal. Isso foi bem legal. Mas nem sempre é flores. Então, quando eu cheguei mesmo no setor, você vê um outro que faz gracinha por causa do seu sotaque. Tem um outro que, tipo assim, acha que você tá ali pra roubar o lugar de uma outra pessoa americana que poderia estar. Não são só flores, né? Existem as dificuldades. Mas a grande maioria das pessoas te tratam super bem. E por ser uma cidade do interior, meu marido é muito comunicativo. Eu sou mais fechadona. Então, tipo assim, ele vai em qualquer lugar que ele vai, e as pessoas já sabem que ele é de outro lugar, já sabem o que ele tá fazendo aqui. E a primeira pergunta é: o que vocês vieram fazer em Bloomington? Porque Bloomington não tem nada, Bloomington tem fazenda de milho, só isso. E a gente fala que minha empresa que me mandou pra cá, né? Porque é uma cidade pequena. Então, tipo assim, não tem nenhuma atração pra turista, pra estrangeiro. Não tem turismo. Não tem grandes agregações pra atrair pessoas pra cá, entende? Mas a gente é apaixonado pela cidade. A cidade é linda, a gente gosta muito. É super tranquila. A vantagem de uma cidade pequena é essa, que é uma cidade muito tranquila. As crianças podem à vontade andar na rua, que não tem problema nenhum. Às vezes, quando a gente mudou pra cá, a nossa garagem, a gente tem uma casa de garagem e ela é de eletrônica, né? Várias vezes a gente saía e esquecia de fechar o portão da garagem. Porque no Brasil a gente morava em prédio, então, tipo assim, não tinha que lembrar de fechar o portão. E aqui a gente ia embora e esquecia de fechar a garagem. E a garagem fica aberta pra dentro da casa. Tipo assim, entrava quem quisesse, levava tudo e a gente ficava sem nada, né? Mas não tinha isso, não é uma preocupação aqui. Aqui tem poucos assaltos, poucos crimes. Eu acho que eu nunca ouvi ninguém que foi assassinado ou nada disso. Tem muito usuário de drogas. Mas eu acho que isso é uma realidade do país inteiro hoje em dia, né? Mas a
se adaptou super bem, meu marido. E, por exemplo, meu contrato vai acabar daqui 1 ano. E as pessoas sempre perguntam, você vai fazer o quê? Você vai pra onde? Eu falo, não vou pra lugar nenhum, porque o marido ama esse lugar. A gente vai ficar aqui. Caramba! Que legal! A gente, a princípio, vai ficar aqui, porque meu marido gosta demais aqui. Que A gente gostoso. teve uma vida muito intensa em Angola, porque Angola é muito agitado, muito trânsito, muita confusão, muita gritaria, muita confusão. E aqui é uma paz. Eu tô na beira da rua, você não ouve um barulho. É muito tranquilo. Então, tipo assim, provavelmente a gente vai ficar aqui por isso, porque a gente gosta demais da cidade. Ai, que gostoso. Assim, eu fico muitas vezes as pessoas falam, ah, mas eu quero ir pra, né, Orlando, eu quero ir pra uma cidade grande, eu não gosto de. E aí eu fico assim, gente, mas a cidade grande também tem suas dificuldades, né? Olha só que gostoso, você tô no meio do nada e eu amo, eu também. A gente mora numa cidade aqui no meio do nada. Quando eu abro a janela, tem hora que. Agora não dá pra abrir a janela, porque agora tá um calor assim É, de 40 graus. E aí, quando faz um clima um pouco melhor, você abre a janela, vai lá fora, tem hora que dá pra ouvir as vacas, porque a gente mora num bairro que tem uma fazenda, assim, cercar a cidade né, fazenda. E se dá pra ouvir as vacas, eu fico assim, gente, que coisa engraçada, porque eu morei em São Paulo por um ano, eu morava na frente do metrô, então, assim, era a aquela zona. o tempo inteiro. Então, assim, o contraste que depois que você sai de um ambiente tão barulhento para vir para um lugar tão tranquilo, você vê, assim, os benefícios, né? Então, Exatamente. A gente foi em Orlando, acho que há 2 meses atrás. Meu marido odiou. Eu ia postar, lembro, senão já começa a buzinar, uma confusão danada, a gente pra lá e pra cá. Não quero isso não. Por isso que eu gosto de Bloomington. tudo vai ter seus lados, seu lado ruim, né? E aí fala um pouquinho, assim, da sua rotina hoje no hospital. Como que, né, você falou que hoje está um pouco melhor. Com certeza, você passou um ano trabalhando. Um ano é muito tempo, é muito chão para você adquirir experiência. E como que, assim, é a sua rotina hoje? Você chega para o trabalho, o que você faz Minha lá no vaga é setor? noturna. É a única coisa que eu não gosto. Uhum. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Hoje eu não conseguiria estar trabalhando de dia e gerir minha criança pequena. Porque meu marido trabalha, tem questão do ônibus da escola, tem questão de final de semana que meu marido trabalha. Então, tipo assim, é o melhor horário pra mim hoje, como família, é estar à noite. Mas assim, eu detesto, não gosto. Mas eu não tenho a possibilidade, pessoalmente falando, de trocar pro dia. Pra mim não encaixa na minha É. agenda. Enfim, mas tirando isso, minha unidade são 30 pacientes. A maioria deles é PCU, que é semicrítico, né? São pacientes semicríticos. Quase não tem med-surg, a maioria deles são PCU. E de vez em quando. E tem leito de UTI, então, tipo assim, todo plantão tem uns 3, 4 cuidados intensivos. A média são 10 enfermeiros por plantão. E cada enfermeiro fica com, no máximo, mas assim, estourando 5 pacientes. O padrão são 4. A gente fica com 4, plantão passado eu fiquei com 3. A média de plantão no meu setor são 4. Quando tá muito assim, short staff, ou tem muito paciente de UTI, a gente fica com 5. Eu, uma vez, fiquei com 6. Mas foi agora 2 meses atrás que a gente teve uma crise que o hospital cortou todos os travels. Então tava muito, muito, muito short staff. Então eu fiquei com 6. Foi a única vez. Mas geralmente a gente fica com 3, 4 pacientes. Mas são pacientes pesados. Eu não tenho trabalho braçal, igual, por exemplo, a Amanda falou que ela tem 6 pacientes e que trabalha muito. Eu trabalho muito, mas muito psicológico. Meu paciente desestabiliza muito fácil. Então é aquela constante, você tem que estar lá toda hora, cada 15, 20 minutos com o mesmo paciente vendo, né? Checando glicose, checando oxigênio, checando pressão, né? Então, eu só não preciso ir ao quarto porque meus pacientes são todos monitorizados. Meu setor é tão crítico que dentro do meu setor tem uma sala de telemetria. Então, eu tenho uma telemetria, um técnico de telemetria para os meus 30 pacientes apenas. E o hospital tem outra para os outros todos os pacientes. Então, tipo assim, eu tô apostada na minha mesa e eu tenho um monitor grande com todos os sinais vitais. Então, ou qualquer coisa que aconteça de alteração, eles me ligam. Mas é paciente que intercorre muito. Você tem que ir lá para checar qualquer coisa sempre. Não é paciente que, tipo assim, você deixa a noite inteira, ele vai dormir a noite inteira. Claro que às vezes acontece. Claro que às vezes eu pego um med-surg que ele vai dormir a noite inteira. Tem dia que você pega... E é muito idoso. Tem dia que você pega paciente com demência que ele vai te apertar a campanha de 5 em 5 minutos, não querendo nada, querendo trocar o botão da televisão. Então, tipo assim, acontece. Mas eu acho que é uma questão de gerência de tempo. Eu converso muito pouco. Eu sou completamente o oposto da Amanda. A Amanda adora conversar e fazer amizade, saber desse... Eu não, eu entro no quarto, bom dia, boa tarde, boa noite, faço minha medicação, viro as costas e vou embora. Eu não gosto. Eu sou enfermeira de paciente crítico. Eu, Márcia, pessoalmente, não gosto de conversar, não sou aberta. E como enfermeira também não gosto. Então, tipo assim, por isso que eu gosto de paciente crítico. Tá entubado, não precisa falar comigo, eu não preciso falar com ele.
Eu sou esse tipo de pessoa. Te entendo, Mas te entendo. eu não gosto de ficar puxando conversa. Dificilmente eu dou abertura pro paciente conversar comigo, sabe? Já é É, noite, o paciente tem que dormir e não gosto. Não eu gosto. te E não entendo gosto pessoalmente. completamente. Porque o seu gerenciamento do tempo é tudo. O quanto, porque se você perder tempo, e não que conversar com o paciente é perda de tempo, mas muitas vezes você tem outro paciente que está precisando de você. E às vezes a conversa ali, assim, com certeza vai ajudar aquele paciente, mas você não consegue se dividir em duas. Se Exatamente, você dá exatamente. tempo muito para um, o outro vai sofrer. Então, assim, é muito você gerenciar o seu tempo e é muita documentação, né? A cada intervenção você precisa documentar tudo. Então, assim, fez uma coisa, documenta. Faz uma coisa, se você deixar pro final, você sai de lá da aula 10 da manhã, né? Então, Exato. imagina que você tem que se gerenciar isso. E aí que entra a questão da autonomia. Por exemplo, eu pego um paciente que está com dor no peito. Aí eu tenho que pedir. Eu não preciso de pedir para o médico, porque no meu hospital tem um médico que fica de plantão para o hospital inteiro. E ele fica tipo com uma secretária enfermeira. Então você fala com essa Ah, secretária, que não é secretária, que é uma enfermeira, e ela passa para o médico e ela te passa o recado. Eu não preciso falar com ela teoricamente muitas coisas. Por exemplo, meu paciente está com dor no peito. Eu sei que eu preciso fazer um eletro. Aí eu peço para alguém fazer um eletro no paciente. Ou eu ponho uma ordem de eletro, dependendo da hora, e o hospital manda alguém, porque tem um setor de eletro. Mas como é noite, geralmente está fechado. Então, no meu setor tem alguém que faça. Aí peço para vir. Ou então, por exemplo, o paciente está com dor no peito, já fez eletro, não tem nada, vamos pedir um potássio. Aí eu posso pôr a ordem de pedir potássio sem falar com o médico. Então, tem a questão da autonomia. Eu, por exemplo, eu ainda não tenho essa segurança de pedir exame de sangue, eu não peço. Mas a galera já pede. Eu peço eletro, eu tento reposicionar paciente, faço, mas exame eu não faço por minha conta. Exame eu sempre converso com o médico antes, mas a gente tem autonomia de poder pedir. Desde que depois eu saiba justificar, porque isso aqui vai vir na conta do paciente, né? Por que você pediu esse exame do paciente, né? Tem que ter uma justificativa para tal. Por isso que eu ainda não peço, porque ainda em algumas coisas eu ainda me sinto um pouco insegura. Mas a maioria das intervenções é nossa. Por exemplo, a avaliação dos exames dos laboratórios. De manhã a gente colhe os exames do paciente antes de ir embora e supostamente tem que receber os exames e tratar o que for preciso antes de ir embora. Isso é o plantão da noite que faz. Se vier um potássio baixo, geralmente tem protocolo, você faz sozinho, sem falar com o médico. É potássio, magnésio, fósforo, sangue. É protocolo do hospital, menor que 7 você trata. Então, menor que 7 você só notifica o médico e ele põe uma ordem de bolsa de sangue. Então, tipo assim, a autonomia é muito grande. Paciente, por exemplo, no meu setor é UTI, então tem sempre médico circulando para lá e para cá. Mas aquele médico só vai olhar o paciente do CTI. Se eu estiver tendo uma intercorrência de médico de ofício, ele não vai olhar. Mesmo que ele esteja no setor, eu tenho que falar com o hospitalist. Então, por exemplo, se eu tiver uma intercorrência e o médico não vai vir em cima do paciente. Nós temos um sistema que é tipo um MSN, um sistema de mensagens de comunicação interna. Eu dou um texto pro médico, falo, ó, o médico tá no hospital. Falo, ó, o paciente tá assim, assim, assado. Eu falo assim, tá como? Faz o quê? Faz o quê? Como? Você já fez o quê? Entende como é que tá a situação? Ah, tá bom, pode fazer isso. Mas ele não vai ver o paciente. É tudo com base no que você fala. Exato. Por exemplo, o paciente tá com dor no peito. Como? Começou quando? Aonde? Então, tipo assim, pode não ser nada, né? Você descrever a dor no peito, pode não ser nada. Mas pode ser um infarto. E aí, tipo assim, a responsabilidade fica na sua mão. Porque o médico não vai lá olhar esse paciente. É sua responsabilidade descrever aquela situação. Então, o olhar crítico do enfermeiro conta muito. E quando a gente chega aqui, a gente não tem esse olhar crítico. É verdade. No Brasil, eu trabalhava em UTI, os médicos ficavam. Eu tinha uma UTI de 20 leitos, eu tomava conta de 10 e o outro enfermeiro de 10. E nós tínhamos 2 médicos por serem 20 leitos. O paciente tinha qualquer intercorrência, batia na porta do médico aqui, ó, o paciente tá tendo uma intercorrência. Ele corria lá, não queria saber de mais nada. Aqui não é assim, aqui eu tenho que saber de tudo e mais um pouco. Sim. E a gente não chega com esse preparo, infelizmente. É verdade, sim, completamente. A enfermagem no Brasil, muitas vezes a gente vê que tem essa falta de autonomia, mas é porque o próprio enfermeiro muitas vezes não atua, não tem como atuar, e nessa hora fica tudo com o médico, né? Então, é claro, todo mundo acha que, né, o enfermeiro só vai lá para assistir o médico, para ajudar o médico, para, né, fazer o que o médico pedir. E aqui é completamente diferente, né? Você tem essa autonomia, essa liberdade e também essa responsabilidade que fica sobre você, né? Que legal. Márcio, eu sei que daqui a pouco você vai ter que ir, mas fala então, pessoal, um pouquinho de como foi sua experiência, assim, tendo a Nursing Connections como sua consultoria, né? De ter tido o nosso auxílio, assim, no seu processo. O que você acha que foi importante? O que você acha que, assim, teve um impacto no seu processo? Eu acho que foi fundamental ter Nancy Connections comigo desde o início, né?
Na verdade, quando eu peguei vocês, ou quando vocês me pegaram, eu tinha já dado entrada no CID-FNS, mas eu ainda estava meio perdidona, assim, mas eu já tinha dado entrada no CID-FNS. Eu tive vários problemas no CID-FNS, várias vezes eles me tentaram me bloquear. Durou 9 meses meu processo de CES ser liberado. Então, eu já nesse meio tempo, assim, acho que uns 4 ou 5 meses depois que eu tinha dado entrada, que eu comecei a conversar com o Thiago. E eu lembro que muitas vezes eu ligava pra ele chorando: Thiago, não vai dar certo, porque agora eles inventaram isso e não sei o que, eu não tenho mais de onde tirar informação. Eu lembro que uma das coisas que eles me encrencaram foi que eu trabalhei em Angola e eles queriam a minha licença de Angola. Não existia licença em Angola naquela época. Foi muito estressante. E vocês não fizeram só a parte de profissionais, de tipo assim, de falar, não, faz assim, faz assado, mas como vocês davam aquele apoio psicológico, o suporte que a gente precisa nessa época. O processo é tão estressante, desgastante, que você precisa de alguém para te dar um suporte psicológico. E muitas vezes, eu ligava chorando pro Thiago, o Thiago falava, não, mas você fica calma, vai dar certo. E me falava versículo, ele me falava uma coisa, falava outra. Então, eu acho que esse toque pessoal que outras empresas não têm, eu acho que faz muita diferença. Porque conseguir botar o papel para funcionar e o processo para correr, todo mundo consegue fazer, né? Mas eu acho, e pode ser que faça até mais rápido, mas acho que a questão, o suporte psicológico, o que vocês dão, acho que é fundamental. Foi fundamental na minha situação. Ah, que bom, que bom. Márcia, você tem só um minuto para responder 2 perguntas que alguém fez aqui? Primeiro fala da escola. Sua filha está estudando em escola? Ela está gostando? Como que foi? Minha filha mais nova, ela entrou aqui ano passado no pré-K. E em Indiana, eu não sei se são todos os estados, mas aqui em Indiana só é obrigatório, o currículo escolar é obrigatório a partir de 5 anos. Ela tinha 4. Então, para eu colocar ela na creche, a crechezinha dela, acho que era $1.800 por mês. Eu falei, meu marido não estava trabalhando. Eu falei assim, não tem condições de você começar a trabalhar para ganhar, sei lá, $1.000 e colocar a criança para numa creche de 1.800 por mês. Então, no iniciozinho, ele ficava com ela até a gente entender como é que ia fazer. Depois eu consegui aplicar para uma bolsa do governo aqui em Indiana e eles me deram uma bolsa de 50% da creche. Então, eu coloquei ela na creche. Ela já estava numa creche no Brasil. Aí eu falei assim, ela amava a creche, ela adorava a creche. Eu falei assim, pronto, ela vai amar a creche, né? Ela odiou. Ela chorava todos os dias que ela não queria. Eu não quero esse negócio de falar inglês. Eu quero voltar pro Brasil, eu quero ir pra minha casa. Foi muito difícil. Porque eu precisava... nessa época eu ainda estava em treinamento, eu ficava o dia inteiro no hospital. Meu marido não tinha paciência para gerir e a bichinha chorava e a gente não tinha como ficar lá em casa porque era obrigatório ir pra escola, porque senão ela perdia a bolsa. Foi um caos. E foi engraçado porque foi a pessoa que a gente menos achou que ia sofrer. Por ser criança, por ela ser muito comunicativa, por já estar na escola no Brasil, você não vai sentir nada. E foi a que mais sentiu, foi a que mais sofreu. Aí ela ficou quase 1 ano na creche, chorava todos os dias, até agora na hora de sair. E agora em agosto, dia 5, eu acho, ela começou o kindergarten, né? Agora tem umas 3 semanas. E eu já tava com o meu coração super apertado. Tinha comentado com as meninas que ia ser uma outra fase difícil, porque ela ia sofrer uma escola nova, professor novo, tudo novo, né? Ela ama a escola. Ela ama. Fiquei bem assim, bem em paz, porque ela gosta demais dessa escolinha. Ela entra no ônibus e quem fica quase chorando sou eu, né? Mas ela ama essa escolinha, graças a Deus. O meu filho mais velho, ele já coitado, já tinha estudado em Angola, já tinha estudado em Portugal, já tinha estudado no Brasil. Então, tipo assim, pra ele já tava meio comum esse negócio de mudar de escola. Ele entrou no high school, no primeiro ano do high school. Ele já falava um pouco de inglês também. Foi difícil pra ele, claro que foi, mas, tipo assim, ele, levou mais ou menos assim, não deu muitos problemas. Ele, inclusive, tem notas boas e tal, mas ele é super fechado pra fazer amizade. Porque como a gente mudou muito de lugar, eles foram muito fechados sempre, porque faz amizade, passa um tempo a gente muda, faz amizade, muda. Então, tipo assim, ainda não conseguem fazer amizade. Nem ele, nem a minha mais velha, eles não fazem. Porque eles viveram assim. Então, tipo, acho que essa parte é a mais difícil, é o que eles mais sofrem, entendeu? Acabam vivendo só entre a gente, só vivem nós 5. Mas a adaptação foi muito boa. Agora tá sendo muito boa a adaptação na escola. A minha adaptação da minha família inteira foi muito boa, graças a Deus. Quando a gente chegou aqui, deu tudo certo. Quando eu cheguei em Bloomington, né? As escolas, as crianças deram algo. Eu cheguei em julho, as escolas começaram em agosto. Eu já consegui logo a vaga para os 2 pequenos. A minha filha conseguiu validar ela estava fazendo enfermagem no Brasil, então ela conseguiu credenciar os créditos, validar os créditos dela no Brasil aqui, começou a fazer o pre-rex, tudo deu certo.
Tava tudo perfeito, mas eu me sentia que faltava algo. Aí pronto, eu fiquei deprimida, porque eu achava que era um sonho de vida, eu queria sempre, quis a minha vida inteira estar aqui. Quando eu cheguei, eu falei, tá, e é só isso, e agora? Agora eu vou fazer o que da vida? Não tem mais nenhum objetivo na vida, já consegui o que eu queria, e agora? Mas aí com o tempo vai passando, você vai adaptando e tal, e hoje tá super bem, tá tudo muito bem. Ai, que bom, Marcia. Assim, você mudou, você e seu marido, vocês mudaram assim, a trajetória da sua família, né? Seus filhos vão crescer aqui, daqui a pouco eles vão se enturmar, né? A menorzinha já, pronto. Você vai ver. O inglês ela vai ser perfeito, não vai ter sotaque nenhum. Vão perguntar, nossa, você é brasileira? Você vai ver como que vai ser engraçado no futuro. Engraçado que assim, ela não fala, ela com a gente só fala português. E eu tenho mais contato com ela, que eu buscava na creche, levava no parque, eu sempre tive mais contato com ela. Então eu via que ela falava inglês. Meu marido, toda vez que tinha algum lugar que alguém falava com ela, não, ela não fala inglês. Não, ela não fala inglês. Eu falei, amor, não fala isso porque ela fala inglês. Aí ontem meu marido conversa com todo mundo. Ele tava conversando aqui com o vizinho da porta e a minha filhinha conversando em inglês com a mulher. Aí ele chegou dentro de casa, nossa, ela fala inglês. Eu sempre falei que ela fala inglês. Eles pegam muito rápido. Pega muito rápido, pega muito rápido. Que bom. Mas então tá bom, Márcia, você acha que já tem que ir, né? Você tinha mais uma pergunta? Acho que teve aqui. Seu esposo conseguiu trabalho? Meu esposo, ele é um caso sério, ele conseguiu trabalho, mas meu esposo não fala bem inglês. A mãe dele é professora de inglês no Brasil, meu esposo nasceu na África do Sul, que é de país de língua inglesa, mas ele não fala, ele nunca quis falar inglês. Consegue, mas é emprego mais ou menos, né? Subemprego. Ele trabalha hoje no Sam's Club, mas emprego. Ele ficou há um ano, eu acho, sem trabalhar. Ficou um ano sabático, mas a gente já tinha acordado isso antes de vir do Brasil. Sim. Eu fiquei 3 anos sabático em Portugal, ele ficou um ano, né? A gente tinha combinado, agora ele voltou, mas tipo assim, não, ele gosta do que ele faz, mas ele tá lá mais tipo para pegar a língua, para poder, né, depois fazer alguma coisa. Mas sim, a gente que bom. E assim, é isso que as pessoas talvez não pensam que pode acontecer. O meu Bruno também, meu marido, foi a mesma coisa. Ele sabia que ele não ia conseguir trabalhar inicialmente, né? Tanto porque demorava para chegar, e também foi ótimo de um apoio emocional para mim, né? E o Thiago Santana com a Jéssica, porque ele me buscava no trabalho, ele cuidava, ele falava assim, só se preocupe com trabalhar, o resto deixa que eu faço, casa, compra, limpeza, comida. E assim, o peso do plantão já era tão grande que não ter que me preocupar com essas outras coisas, assim, foi maravilhoso, né? Graças a Deus que eu tive essa. E meu marido também, ele começou a trabalhar no Randalls, né? O primeiro emprego dele, quando a gente chegou aqui, ele pegou um tempo de voluntário na igreja, porque ele também queria melhorar o inglês. E aí depois ele foi trabalhar no Randalls e foi assim, a gente chegou no Texas na pandemia, né? Então não tinha muitas coisas que estavam, né? Tava tudo tão doido, tão maluco, não tava ninguém contratando, e tava todo mundo em casa, a gente nem sabia o que ia acontecer. E aí ele também trabalhou também em mercado, trabalhou entregando. Então, assim, pode acontecer que, né, sua esposa tenha que talvez trabalhar em algo diferente daquilo, porque vai ser aonde tem, né, aonde tem um emprego. acho que o importante é chegar aqui com os pés no chão, né? Com os pés Meu no marido, nós temos uma empresa em Angola, meu marido é empresário, no Brasil a gente ficou um ano e pouco. Meu marido ficou acho que quase 2 anos no Brasil sem trabalhar, porque ele tem uma empresa, não precisava. E em Angola ele trabalhava numa empresa que ele tinha 100 pessoas abaixo dele. Aí chega aqui e trabalhar no supermercado, é uma puta de uma diferença, né? Mas acho que é importante você chegar com os pés no chão. Né? Tipo assim, senão você se frustrar é pior. Isso, com certeza. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque você tem essa mentalidade de imigrante, vai fazer totalmente diferente. Não que você tem que se rebaixar e você é menos que o americano, não é isso. É você saber que você está vindo para um país novo e, assim, você precisa fazer o que for preciso para se manter e passar daquele início. Uma vez que você passou daquele início, você estabeleceu. Gente, né, o Bruno está aí trabalhando, ele está como engenheiro, participando de reuniões com gerentes, com o vice-presidente da empresa, e ele assim, caraca, nunca imaginei que eu ia conseguir um trabalho assim, mas tive que aceitar aquele início. O início vai ditar o resto do seu processo e vai passar, tudo é fase, né? Daqui a pouco passa, muda, consegue outro emprego, muda de cidade e sempre tem essa outra chance. Mas muito obrigada, Márcia. Foi muito bom falar com você. Pessoal, sei que talvez tenha outras dúvidas que a gente não conseguiu responder, mas se você tem dúvida, né, quer saber mais, não só com a Márcia, creio que ela estaria aí para falar com quem que tem dúvida, né, do processo dela e com a gente. Se você quer falar com a gente, manda uma mensagem para o nosso Instagram aqui.
adoraríamos ajudar vocês. Mas, ó, muito obrigada, Márcia, por esse momento. Te desejo muitas boas sortes no resto do seu processo, do seu contrato, e que, ó, daqui a pouco você acaba e você fala assim, olha agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que eu quero, vou trabalhar onde eu quero. E aí tá aí para viver, né, o sonho americano. Exatamente. Então, muito parabéns. Obrigada. Obrigada por tudo. Tchau. Tchau, tchau.